Olá, sejam bem-vindos à 26ª aula de Corel voltada para nossas routers laser. Hoje iremos aprender como usar réguas, linhas guias e a movimentação das mesmas para melhor alinhamento. Antes de começar a aula, eu preciso explicar duas coisas, uma o menu exibir, referente ao que vai ser essa aula de hoje, e a questão do alinhar. Vamos lá? No menu exibir, aqui onde está escrito página, dependendo da sua versão do Corel, vai ter 3 opções ou apenas 2, tá? Nessa que eu estou tendo aqui, que é o Corel de 2020, eu tenho borda da página, exibir, esvaziar e área imprimível. O que significa isso? A borda da página nada mais é do que essa sombra que tem aqui em volta da página. Ou seja, se você não quer, basta você clicar e essa sombra sai. Ok? Vou colocar aqui novamente. E aí vamos para outra, que é o exibir, esvaziar. O que é o exibir, esvaziar? Vou reduzir um pouco o tamanho da página. Seria a sangria. Tá? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar nesse termo de sangria, isso é muito usado em impressão offset, quando vai fazer alguma impressão tipo cartão de visita, algum timbrado, alguma coisa que ela tem que ficar exatamente no corte da página, né? Então o que é feito? É colocada a imagem a mais do que o tamanho da página, para que depois na hora do corte fique certo, ok? Mas não vou entrar muito em detalhes sobre isso, até porque nós estamos falando de router laser. Voltando aqui, então vou lá na página, vou tirar o exibir, esvaziar e vou mostrar também a página área imprimível. O que é a área imprimível? Vou reduzir aqui. Por exemplo, na minha impressora, ela está configurada a impressão para tamanho A4. Então, o que ela está mostrando? Ela está mostrando o pontilhado da parte que é imprimível dentro do A4 e do meu material, ok? Vou voltar aqui, vou tirar, vou deixar só a borda da página e vou voltar ao tamanho da página aqui. Indo aqui de novo no menu exibir, nós temos a parte da página, nós temos grade. O que a grade faz? Você se lembra daquelas folhas pautadas que existiam antigamente, que era toda quadriculada? Então, ela funciona da mesma forma. Ela vai mostrar na área, né, toda a área que você está utilizando, mas ela não vai ser imprimível. Isso serve, por exemplo, se você quer fazer algum desenho, alguma coisa que precisa usar, né, digamos, essa área quadriculada, como antigamente, ela tem essa opção dentro do Corel, certo? Ela não se mexe, ó, vocês podem clicar, ela não vai se mexer nem nada, ela fica fixa e não imprimível. Vou voltar aqui no exibir, vou voltar na grade e vou tirar. Aí depois aqui no exibir, caso o Corel de vocês, quando abre na área de trabalho, não estiver aparecendo essa régua, basta clicar aqui em réguas. Claro que se eu apertar agora, as réguas vão sair. Então vou lá, exibir e réguas. Tá? Na medida das réguas, a minha ela está como milímetro. Como eu faço para mudar isso? Aqui em unidades, na parte acima, basta você clicar e substituir para o tipo de unidade que você queira. Polegadas, milímetros, pascals, pontos, pixels, né, e assim por diante, centímetros, milímetros, metros, quilômetros e afins. Eu gosto de usar bastante milímetros. Bom, dito isto, aí eu tenho também aqui na barra em cima alinhar a. O que significa alinhar a? Esse alinhar a, tudo que é objeto que você pegar, ele vai na movimentação alinhar conforme você marcar aqui. Ou seja, se eu marcar grade de documento, ele vai, toda vez que eu clicar e estiver perto de alguma grade do documento, ele vai ficar mais fixo, tá? Tipo grade da linha de base, diretrizes, objeto e página. Eu gosto de marcar somente objetos para fazer um alinhamento mais livre, ok? Bom, dito isso então, referente ao menu exibir e as alinhações, réguas, nós vamos então para as linhas guias. O que são linhas guias? São linhas que eu
adiciono na minha área de trabalho para fazer movimentação, para botar bem certo o material que eu quero, né? Para ser perfeito e exato o local que eu quero. E essas linhas guias, além de ajudar, elas não são imprimíveis, tá? E como eu faço essas linhas guias? Então eu venho aqui onde estão as réguas, tanto na horizontal quanto na vertical, clico na régua e arrasto para dentro do documento. Vocês estão vendo que tem uma linha que está tracejada? Então, isso aqui é uma linha guia. Essa linha guia, quando ela estiver vermelha, ela está selecionada. Se eu clicar fora do documento e ela não estiver selecionada, ela vai ficar azul. Então, vou clicar na horizontal aqui e acontece a mesma coisa. Ok? Lembra que na aula passada eu falei sobre o encontro dos eixos para ficar o ponto zero? Então, nós vamos fazer um teste aqui, né? Você clique e arraste tanto na horizontal quanto na vertical uma linha guia para dentro da sua área de trabalho, indiferente do tamanho, e vamos colocar, vou fazer diferente, vou colocar mais aqui para baixo e no meio, tá? Para selecionar a linha guia, basta clicar nela e arrastar, tá? Vou colocar mais aqui, vamos selecionar lá então o encontro lá das réguas e vamos adicionar o ponto zero aqui nas duas, ok? Nota que ele já grudou aqui por causa do objeto. Aqui está o ponto zero. Digamos que eu quero, vocês podem pegar qualquer uma imagem, desenhar um círculo. Eu peguei aqui esse no logotipo da Multivise só para ter um entendimento melhor. Cliquei nele e quero que ele centralize o meio dele bem aqui no eixo zero. Como eu faço isso? Lembra que eu seleciono ele e o eixo ele está me mostrando aqui no centro? Como eu sei disso? Basta vir aqui em cima e ver qual o lugar que o eixo está selecionado, está no meio. Então o que acontece? Se eu colocar no eixo X 0 e no eixo Y 0, olha só, ele faz a movimentação bem aonde eu tenho encontro dos eixos aqui no ponto zero. Mas e se eu mudar o eixo de lugar, em vez de ser aqui, ser na ponta acima à esquerda? Basta eu mudar aqui e fazer a mesma coisa, clicar em 0 e 0. Olha o que acontece, como o meu eixo está aqui na ponta, ele colocou a movimentação aqui, ok? Tem outra forma de eu movimentar o eixo também? Tem sim, basta vocês clicarem uma vez no objeto, clique novamente e eu seleciono aonde eu quero o centro do eixo. E aí o que acontece quando eu seleciono em outro lugar diferente? Notem que aqui nas pontas eu consigo fazer essa rotação no material e olha, ele rotaciona através aonde o eixo está. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar. Por exemplo, vocês querem fazer margens numa página. Eu vou fazer como se fosse uma página nova aqui. Vou até deletar aqui o logotipo. Digamos que esse quadro que eu fiz aqui dentro, ele é uma página. E eu quero que ele tenha 5 milímetros de margem. E eu quero fazer essas margens com as linhas guias para saber o que eu vou fazer. Olha como é bem simples e fácil. Primeiramente, aqui na distância de deslocamento, se eu quero 5 milímetros, eu vou colocar 5 milímetros, vou dar Enter. Vou aproveitar essas mesmas linhas guias que eu tenho aqui, clico e arrasto na borda. Lembra que no alinhamento aqui eu coloquei por objetos? Então por isso que eu selecionei somente ele, porque quando eu clico alguma coisa e arrasto e fica perto do objeto, ó, ele gruda. Quando ele não gruda, ele não informa nada. Quando ele gruda, ele mostra, que nem aqui, ó, borda. Agora eu vou colocar mais uma aqui no final e mais outra aqui abaixo. O que eu vou fazer? Vou selecionar uma e com o botão de seta direcional do teclado, vou colocar para a direita. O que ele fez? Ele deste ponto aqui até este ponto aqui, como eu coloquei a distância de deslocamento de 5 milímetros, ele vai fazer esse deslocamento da mesma forma daqui de cima para baixo, daqui para o lado esquerdo e aqui clicando para cima, tá? Indiferente, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo, tá? Mas nesse caso, como nós queremos fazer uma margem aqui, fiz uma margem de 5 milímetros, exato.
Então, vou fazer uma arte aqui dentro desse material. Eu vou clicar aqui na ferramenta de retângulo e vou desenhar um retângulo qualquer aqui, só para... E vou fazer um preenchimento, só para dar continuidade aqui. Notem como eu quero que ele alinhe. Ele não está alinhando, mas se eu fizesse pelo objeto, sim. Como eu faço que ele alinhe pelas grades, tá? Pela linha guia, desculpa. Basta vir aqui alinhar e colocar diretrizes. No momento que eu coloco diretrizes, ó, ele gruda na linha guia, tá? Então eu coloquei aqui, vou clicar, vou arrastar, quero que fique aqui, ó. Quando gruda, ele muda lá para a borda e para cá também. Pronto, eu estou com a página com a margem que eu fiz aqui dentro. Ok? As movimentações do que eu posso fazer desse material aqui dentro também são diversas. Por exemplo, esse tamanho aqui, eu vou colocar um tamanho certo. Vou botar aqui 40 por 40, tá? Vou clicar de novo, arrastar para cá. Opa, coloquei errado aqui o tamanho. 40. Vou abrir o cadeado para eu fazer o tamanho diferente. 40 por 40. Cliquei, arrastei aqui para dentro. E quero duplicar esse material aqui para o lado de forma bem simples e rápida. Como eu faço isso? Vou aqui, como eu sei que o meu objeto tem 40 milímetros, vou colocar 40 milímetros. Cliquei no objeto, dou o comando Ctrl D de duplicar e aperto o teclado com a seta à direita, ele vai colocar para o lado. O Corel, ele tem uma memória de peixe. O que é essa memória de peixe que eu digo? É uma memória que, por exemplo, assim, ó, eu fiz essa primeira duplicação. Ele fica na memória essa duplicação. Ou seja, se eu clicar agora Ctrl D de novo, olha o que acontece. Ele duplica de novo. Mais um Ctrl D, ele duplica de novo. Ok? Só que se eu selecionar e fizer um outro comando, ele vai mudar. Então agora eu quero fazer isso para baixo. Eu vou clicar nesses 4 aqui. Não vou mudar, porque é 40 por 40, né? Eu já sei que é aqui. Vou dar o comando de duplicar de novo, Ctrl D. E vou clicar na seta para baixo no teclado. Como eu não cliquei nem nada, se eu desse outro Ctrl D, ele vai duplicar e assim por diante. Então é muito interessante isso, porque se você quer fazer um material pequeno na Router Laser e quer aproveitar o material e fazer vários ao mesmo tempo, você pode, né, depois de um pronto, tanto com o tamanho da chapa pronta, clicar e duplicar em toda a área para melhor aproveitamento, ok? Deixa eu apagar aqui. Uma coisa bem importante é que as linhas guias, volto a afirmar, elas não são imprimíveis ou não serão colocadas na Router Laser, tá? Porém, se vocês estiverem fazendo paginações e vocês clicarem em outra página anterior ou posterior, notem que essas linhas guias ainda estarão, ok? Então vocês têm que cuidar muito que a linha guia que vocês estão usando, se vocês não quiserem mais, podem excluir também. Como eu faço para excluir? Basta você clicar nela e deletar. Apertar o botão Delete do teclado. Ou com o botão direito e excluir. Botão direito e excluir. Elas funcionam com angulações também? Funcionam. Caso você queira fazer alguma coisa angulada e alinhada, basta você selecionar, por exemplo, vou pegar aqui da esquerda para a direita, né, a vertical. Se você clicar novamente nela, notem que você tem, além do eixo, você tem a movimentação para um lado e para o outro. Então o que é interessante, ela está bem no meio, se eu clicar e alterar, ela vai fazer a angulação. E isso eu também consigo fazer direto por aqui. Se eu quero um ângulo exato, por exemplo, 45 graus, eu digito 45 graus e dou um Enter. Voltando aqui. Se eu mudar o eixo de lugar, clicando no eixo e arrastando para baixo, ela vai fazer a movimentação por aqui, ó. Certo? E não tem um problema de eu colocar várias linhas. Ah, e tem como fazer aquela função da memória de peixe com a linha guia também? Tem como fazer. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar aqui no centro. Por exemplo, vou duplicar, dar um Ctrl D. Vou arrastar para cá.
um pouco para cá e vou ficando dando comando Ctrl D. Olha o que acontece. Ele vai encher de linhas guias. Isso é muito bom e interessante para quem quer trabalhar com profundidade, né? Com, digamos, desenho, alguma coisa voltada para 3D, algum desenho à mão livre, alguma coisa com 3D. Vocês conseguem fazer exatamente melhor essa perspectiva através dessas linhas guias, ok? Por exemplo, aqui, ó, vou voltar todas elas, dar um Ctrl Z e vou mudar o ângulo aqui para baixo. Vou dar um Ctrl D para duplicar novamente, colocar um ângulo aqui e vou continuar dando Ctrl D. Olha o que acontece. A mesma coisa, a perspectiva mudou, ficou como se fosse voltá-la lá para baixo. Ok? Deixa eu apagar aqui. Voltar tudo. Deixa eu deletar mais uma. Outra coisa que vocês podem fazer com as linhas guias é, caso vocês queiram fazer bastante definições ou tabelas, né? Por exemplo, eu quero que ela seja cada linha aqui 15 milímetros. Então, como eu fiz a mesma coisa das margens, eu vou colocar aqui 15 milímetros. Acho que tem que ser um pouquinho mais. Deixa eu dar um Ctrl D para ver. Não, tá bom. Aqui 15 milímetros e vou dando Ctrl D. Eu consigo fazer umas colunas, né, para desenhar. Quero fazer linhas, só que as linhas eu quero que seja menor, quero que seja com 5 milímetros, né? Vou pegar uma linha aqui, vou colocar 5 milímetros aí para mudar a distância, clico nela, dou um Ctrl D para duplicar, coloco para baixo, aqui nesse caso, e vou dando Ctrl D. Ó, consigo fazer uma pré-visualização de uma tabela, onde eu posso desenhar nela, colocar algum texto artístico de um lado, um texto parágrafo do outro, uma imagem, e daí dentro dessa parte fazer uma tabela bem diferenciada também. Isso é mais voltado para outras coisas, né? Mas como tem que ser a explicação referente a todas as utilizações, então vai mais essa dica também, ok? Então queria parabenizar a todos que seguiram as aulas até aqui corretamente e que de alguma forma ajudou a ampliar o conhecimento. Na próxima aula iremos fazer um breve resumo de tudo que aprendemos e caso você perdeu alguma aula, corre lá no nosso canal do YouTube e reveja o conteúdo. Não se esqueça, curta, compartilhe e comente. E muito obrigado por assistir mais essa aula. Até a próxima!